O interior do Rio Grande do Sul é tão rico, tem tanta empresa boa, tanta empresa grande, tanta produção, tanta tecnologia sendo desenvolvida, que às vezes não tem a oportunidade de mostrar suas empresas, né, de Sim. apresentar. Então nós vamos fazer um evento do IBEF na Semana da Liberdade. Com isso a gente leva para os nossos associados, tá? E é aberto não só aos associados ao público, tá? Mais noções de liberdade, sobre liberdade individual. Em qual ambiente as pessoas podem desenvolver o seu potencial, aproveitar o melhor do seu potencial humano. Então, no fundo, quanto maior for a liberdade, maior é o desenvolvimento humano. Exatamente. E isso passa pelas pessoas, mas passa pelas empresas também, que são os mecanismos de geração da riqueza, onde as pessoas têm a oportunidade de ir lá trabalhar e entregar o seu melhor, o seu potencial e fazer com que a economia cresça, a sociedade se desenvolva e as pessoas como um todo melhor de vida. E como diz o ditado, nada melhor do que uma boa ideia ao seu tempo. Às vezes está faltando só o momento chegar para aquela ideia decolar e muitos acabam desistindo antes. O pioneirismo custa caro muitas vezes, né? Custa caro sustentar uma empresa, né? Mas existem estatísticas da curva do Vale da Morte das empresas, né, das startups, onde você vê na curva assim, a maioria das empresas elas morrem exatamente na antessala do sucesso. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio das 50 Conversas com Dado Estima, aqui na Amazon TV. Hoje recebendo meu amigo Odivan Karnin, CEO da Irani Papel e Embalagem. Bem-vindo, Odivan. Obrigado, Estima, pelo convite. É sempre bom estar aqui nesse lugar maravilhoso, recordar muitas confrarias que fizemos aqui. Então, vamos bater um papo. É isso aí, né? Para quem não sabe, o Odivan eu fui vice-presidente dele, ele foi presidente do IBEF, né? E do Rio Grande do Sul, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, e agora é o presidente do Conselho do IBEF. Tá? E você é o presidente executivo do IBEF. Do IBEF, isso aí. Me sucedeu. Com muita honra, né? Tem que batalhar para suceder, né? E fazendo um trabalho espetacular. O IBEF só crescendo, número de associados, eventos super bacanas, compartilhando muita informação com uma riqueza incrível. E parabéns, Estima. Tenho acompanhado e participado menos do que gostaria, mas o IBEF está cada vez mais forte aqui no Rio Grande do Sul e sendo destaque a nível Brasil. Parabéns. É mesmo? Que legal. Mas eu vou te dizer que isso aqui é sorte, tá? Sorte em suceder um presidente que me ensinou muita coisa e a sorte de ter vice-presidentes campeões, né? A turma tá fazendo. O IBEF tem uma coisa muito bacana que é a qualidade das pessoas desse mercado do mundo financeiro, né, da área financeira, e que engloba não só a área financeira, mas também a turma do jurídico, a turma da auditoria, a turma de consultoria. Enfim, tem várias profissões que acabam ficando nesse mundo das finanças. E pessoas fantásticas, né, que com muito estudo, muito preparo, com muita experiência Sim. em empresas, né, experiência de vida, e cada encontro é uma riqueza incrível. Se tornou, vem lá do trabalho de Jean, teu, e agora a gente juntos lá, é o maior ecossistema de finanças do estado do Rio Grande do Sul. Tá? Então, também nós estamos nesse processo de interiorização aí, está sendo muito legal, Odivan. Tá? A gente esteve em Caxias do Sul. A gente criou o IBEF Visita também, quando vai para o interior, a gente já visita uma empresa, né? No caso de Caxias, a gente foi conhecer a Freios Master, do Grupo Randon Corp. Fizemos a nossa confraria, que é o nosso evento mensal lá. Depois fomos a Lajeado e visitamos a Neugbauer, Chocolates Neugbauer, que é em Arroio do Meio, ao lado de Lajeado. E a última, nós estamos fazendo 3 por ano no interior, né? A última foi em Passo Fundo. Visitamos a B8, que é um enorme, né, do Erasmo, né? Também muito bem recebidos lá. E agora nós estamos aqui em fevereiro e em março nós já temos a nossa primeira confraria no interior, que vai também ser na Serra, tá? Também vai ter visita,
Mas isso a gente vai anunciar Muito logo bacana. em seguida, né? E essa iniciativa de interiorizar o IBF é uma iniciativa tua, da tua gestão, né? Mas é assim, ó, pode, a ideia é 5%, né, das coisas que dão certo, né? Eu tenho a graça de ter, por exemplo, nessa área aqui, especificamente nesses dois assuntos, dois vice-presidentes maravilhosos, todos são, tá? Eu vou dizer que é muita sorte que eu tive das pessoas aceitarem. Mas é o Paulo Prignolato, né, que é CFO da Randon Corp, né? Ele é o responsável pela interiorização. E o IBF Visita é o Alexandre Tulini, que é do grupo Imbeta, né? Então ele faz a certa parte das visitas. Tudo isso coordenado pelo nosso grande amigo e grande parceiro, Marco Brito, que é o CFO da ACO, né, da GCO, e é o responsável pelas confrarias. Tá? Muito bom. Então muito agora, bom. logo em seguida, nós temos dia 10 a confraria, a primeira do nosso ano agora, né? E vai ser bacana. Né? E é fantástico essa iniciativa, Estima, e assim, porque geralmente esse tipo de evento acaba ficando muito ao redor de Porto Alegre, né? Muito em função de Porto Alegre, das entidades, os eventos. E o interior do Rio Grande do Sul é tão rico, tem tanta empresa boa, tanta empresa grande, tanta produção, tanta tecnologia sendo desenvolvida. E levar o IBF ao interior, acho que é um reconhecimento ao esforço desses empreendedores, desses executivos que tanto trabalham e que às vezes não têm a oportunidade de mostrar suas empresas, né, de apresentar. Então é muito bacana mesmo. Olha... Essa é a ideia, Odivan. Tu sabe que essas visitas aí me surpreenderam, porque a gente acaba entrando bem na parte econômica do município ou da região, né? Cara, os caras estão bombando no interior, né? Até as três regiões que eu te falei, a região de Passo Fundo, de Lajeado, de Caxias, cara, a enchente isolou uma área ou outra lá, mas o resto bombou, tá? Segue bombando. Os contatos do pessoal lá, quem cresce, não está preocupado com o vizinho, está preocupado com o mundo, né? Então, isso aí nos ensina muito dos que estão aqui em Porto Alegre vão lá e recebem muitas informações boas, tá? E também a gente tem agora uma preparação para o CONEF, né? Para 2027, que não vai ser na minha gestão, vai ser na próxima gestão. E aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, tá? Que é o Congresso Nacional dos Executivos de Finanças, tá? Reúne todos os IBFs. E já temos um responsável, tá? A primeira reunião de diretoria agora, que aconteceu agora há pouco, o Felipe Brutti, que é nosso vice-presidente, que é o responsável pelo Prêmio Equilibrista. Que foi lá dar uma mão no IBF Santa Catarina. Exatamente. E agora voltou para o Rio Grande do Sul. Exatamente. E ele é sócio sênior da KPMG, né? Ele assumiu a responsabilidade de organização do CONEF. E ele é um craque, porque ele já organiza o equilibrista, né? Então ele sabe como fazer. Então ele e a Liege já estão fighting lá, tá? Ainda nem bom. falei pro Varejão, pra turma que já tá, mas deixa acontecer o desse ano, do ano que vem já está começando a se mexer. Tá? Muito bom. E é um belo do evento, né? A gente tem acompanhado, foi em Vitória, no Espírito Santo, o do ano passado. Retrasado. Isso. E tem sido eventos fantásticos, com palestrantes super renomados, conteúdo altíssima qualidade. E é muito bom ver aqui no Rio Grande do Sul também tem a oportunidade de organizar e trazer as pessoas que conhecem muito do tema, né, compartilhar com a comunidade financeira local. Perfeito. E vem muita gente de fora, né? Vem muita gente do Brasil inteiro participar desse evento. Para essa troca, né? Tu sabe que tem mais uma novidade agora. Eu te disse que os principais objetivos da gestão foram atingidos no primeiro ano, tá? Que era o custo do Rio Grande do Sul, está entregue, agora vai ser divulgado. A educação financeira para as crianças, 6ª, 7ª série, né? Já está Tapejara, é o primeiro município, já assinado tudo. Começa o treinamento dos professores agora em março, e as aulas começam em agosto. Tá? A interiorização está a 1000, tá? O INCEFIN está funcionando a 1000, que é o Índice de Confiança dos Executivos de Finanças, tá? E agora nós tivemos também algumas ações de juntar algumas entidades que de uma forma ou outra, têm a ver com o IBF. As duas principais foram a AmCham, tá, com o Marcelo Rodrigues, com o Daniel,
uma série de eventos conjuntos, tudo mais, e muitos dos nossos participam no AmCham também, né? E o IEE, o Instituto dos Empresariais, que a Irani é patrocinadora, né? Com muito bom gosto, eu vejo lá o logotipo de vocês, agora tem o fórum, né? Já fizemos um evento conjunto, tá? Com os dois institutos juntos lá no Instituto Link, foi muito bacana, tá? Um debate muito bom, o cara, um americano, tá? Foi muito legal. E agora nós vamos ter, em abril, tem o Fórum da Liberdade, tá? Que é o reconhecido pela The Economist como o maior evento de defesa da liberdade da América do Sul. É reconhecidas vezes, repetidas vezes já esse reconhecimento. Então, o ano passado nós tivemos 6.500 pessoas no auditório da PUC, numa das palestras, tá? E dá mais 14 mil pessoas online, tá? Então é muito bacana. E o IEE resolveu dar um passo maior agora e criou a Semana da Liberdade. Então, na semana do fórum, ou que antecede o fórum, algumas entidades foram convidadas a organizar um evento. E o IBEF foi convidado. Então, nós já estamos tratando, nós vamos fazer um evento sobre geopolítica, e aí vai envolver economia, tá? E que, vou dar um spoiler aqui, tá? Serão 3 painelistas, mas 2 deles. Um é o Fernando Urrich, tá? Que é um dos caras que mais entende de moeda no Brasil. E o outro é o Danúzio Neto, que é um dos caras com maior número de seguidores e sempre muito atualizado em geopolítica do mundo, né? Ele é maranhense. Nós fizemos um podcast, gravamos um podcast com ele, eu acho que foi o 3º ou 4º podcast aqui. O cara é nota 10, o Danúzio, fiquei fã do Danúzio, tá? Então nós vamos fazer um evento do IBEF na Semana da Liberdade. Com isso a gente leva para os nossos associados, tá? E é aberto não só aos associados ao público, tá? Mas vai levar aos nossos associados mais noções de liberdade, sobre liberdade individual, tá? Como é importante a defesa da liberdade individual para se ter os resultados que a gente espera. Perfeito. E não só ficar esperando que o governo faça para a gente correr atrás da solução fiscal, etc., contábil, né, para essas coisas. Então, esse vai acontecer agora em abril. Né? E é uma conexão intrínseca com o IBEF, né, com os interesses do IBEF, com a missão do IBEF de buscar uma melhora do ambiente de negócios, para que as empresas possam prosperar mais, para que as pessoas possam prosperar mais. Então, eu acho que é uma conexão fantástica, porque tudo que é debatido no Fórum da Liberdade, no fundo, tem um impacto direto no mundo das finanças, que interessa ao IBEF, né, que é essa associação aqui dos executivos de finanças, porque gera um ambiente de negócio mais favorável para o empreendedorismo, né, para as empresas e para as pessoas que trabalham nas empresas. Né? Até a Margaret Thatcher, ela tem uma fala muito bacana que eu gosto muito, que é sobre o desenvolvimento humano, né? O desenvolvimento das pessoas, em qual ambiente as pessoas podem desenvolver o seu potencial. E a gente sabe que é nesse ambiente da livre iniciativa, do livre mercado, onde as pessoas possam trabalhar e desempenhar o melhor de si, entregar o melhor de si e aproveitar o melhor do seu potencial humano. Então, no fundo, quanto maior for a liberdade, maior é o desenvolvimento humano. Exatamente. E isso passa pelas pessoas, mas passa pelas empresas também, que são os mecanismos de geração da riqueza, onde as pessoas têm a oportunidade de ir lá trabalhar e entregar o seu melhor, o seu potencial e fazer com que a economia cresça, a sociedade se desenvolva e as pessoas como um todo o melhor de vida. Então, eu acho fantástica a ideia, Shima, e eu acho que tem um espaço enorme de debate, de trazer essas questões à luz, porque às vezes elas ficam, às vezes se perdem no debate político e as pessoas não têm a noção do que está sendo dito na essência. Né? E um ambiente como esse de debate sobre liberdade, que o Fórum de Liberdade tem feito, e durante essa semana aproveitando para conversar sobre isso, sobre ambiente de negócio, sobre geopolítica e sobre como isso impacta as pessoas, é fantástico.
Legal, que bom que tu gostasse, cara. Então essa aí é É, uma grande novidade, tá? Que nós vamos divulgar agora logo em seguida. Estão acertando os detalhes lá, como é que vai ser, tudo direitinho, mas pô, os nomes são ótimos para esse evento, né? O Danuzzi também vai ser palestrante num dos palcos do fórum. sim, O Fórum da Liberdade tem vários palcos, o palco principal e mais 2 ou 3 ali fora, que acontecem debates e conversas é, sensacionais, tá? é, O IE está fazendo 40 anos, né, cara? é. Tá? Eu tive conversando com o Otelmo Drebs, dono da Lojas Uhum, Labs, ele e a Clenira, a esposa dele, que era diretora-geral da Vivo, tá? E largou. A história é bacana de assistir, quem não assistiu, procura Clenira e Otelmo Drebs, tá? Porque ela, uma executiva desde o início da sua carreira, de alta performance, chega um dia, se apaixona e aí viaja ou não viaja, tá sempre sim. viajando, telefônica de Espanha, vai para lá, vai para cá, e aí um dia eles decidem, não, para só, vamos ter um outro tipo de vida, tá? E ela larga tudo por opção, ganhando bem um dos melhores salários do Brasil, como executiva na época. É bacana, eles falam sobre isso aí também. O hotel também é do IE, tá? Ah, Também veio do IE. Mas, Odivan, eu tenho a honra de estar aqui na frente do Odivan, que além de ter sido meu presidente no IBEF, tão bem conduziu o IBEF, tá? Ele dirige hoje, é CEO, mas ele era o CFO da Irani, isso. tá? E Por 21 anos. por 21 anos. Então, vamos lá. Essa história de que 3 anos uma empresa tá bom, o cara vai embora, coisa e tal, como é que tu encaixa isso tudo? Se eu vejo pessoas como tu e alguns outros que têm uma carreira brilhante e Uhum, chegam ao mais alto da empresa. é. Então, na verdade estou na Irani há 30 anos, né? Eu iniciei a minha carreira corporativa na Irani como auxiliar na área de contabilidade. É uma espécie de Quantos trainee anos tu da tinha, época. galera? Eu tinha 21 anos. E na época a empresa tinha uma vaga na fábrica, lá em Campina da Alegria, que é o interior de Santa Catarina, município de Vargem Bonita. Eu morava em Joaçaba, fazia curso de contábeis, e aí pintou uma vaga lá na área de contabilidade, foram na universidade buscar alguém, e eu acabei aplicando e entrei na empresa. E o pessoal não deve conhecer a geografia, mas é no meio oeste de Santa Catarina, e onde eu morava fica 1 hora da fábrica, onde eu ia todo dia trabalhar de van. Ia de manhã cedinho, 6 horas da manhã, voltava às 5h30 da tarde. E à noite terminei meu curso de contabilidade, depois acabei fazendo curso de direito também. Eu brinco que eu estudei na van, entre idas e vindas. Era o Tá meu tempo que eu certo. tinha para estudar, ler os livros. Terminei a faculdade de contábeis, depois fiz direito, praticamente estudando dentro da van. Então eu iniciei a minha carreira na Irani. Então esse ano completou, o ano passado, 25, completou 30 anos. E aí eu fiz todo o meu crescimento lá como pessoa, como profissional. E acabou que agora, início, 1º de janeiro de 2026, então, iniciou meu mandato, fui eleito pelo Conselho de Administração para assumir como CEO, presidente da companhia para esse próximo ciclo. Então, foi uma jornada longa. É, eu diria assim, tem que ter paciência, né? Eu acho que quem está no mundo corporativo, às vezes tem pressa para crescer rápido, mas Charlie Munger sempre falava, claro que no campo dos investimentos, né? Mas ele diria que o grande valor está no tempo e não nas trocas. Fazendo uma analogia com o mundo dos investimentos, né? Tem muita gente que quer ganhar dinheiro no day trade ou querendo Uhum. fazer dinheiro rápido, né? Trocando, comprando e vendendo. E o Charlie Munger sempre falava assim: calma, porque o grande valor tá na espera, está na paciência, está no tempo e não na quantidade de vezes que você transaciona. Eu diria que fazendo uma analogia para o mundo corporativo, para a carreira corporativa, é, tem muito a ver, é mais ou menos parecido e foi o que eu fiz, né? Tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que crescer sempre, estudar sempre, se desenvolver sempre, se expor aos desafios o tempo inteiro, mas não desanimar quando o tempo passa e às vezes você acha que a coisa não está evoluindo, porque no fundo ela está evoluindo, é só que não encaixou aí no momento certo dos movimentos acontecerem.
Então, eu acho que é isso, né? E principalmente não parar nunca de se desenvolver, né? De estudar. É muito legal tu dizeres isso, porque tu está falando de uma carreira executiva, né? Né? E, e nessa carreira executiva, a gente pode tranquilamente comparar com o ser empreendedor também, né? Sim, É que às vezes tem como é que eu vou dizer, uma rapidez em querer sim. resolver as coisas, tá? Não tem paciência para resolver certas coisas. E, cara, com calma, tu indo no caminho certo, passando pelos checkpoints todos, etc., tu vai ver que vai dar certo, que Sim. vai dar bom, né? Tá? É a persistência, né? Eu acho que traduzindo para o mundo do empreendedorismo, é a persistência que se tem que ter para que as coisas dê certo, né? Às vezes as pessoas, isso tem estatísticas sobre isso, né? Startups, enfim, que morrem muito cedo, muitas vezes é pela falta de paciência e de determinação e persistência. É claro que no mundo do empreendedorismo tem uma outra questão, que às vezes as empresas dependem de capital. Então, se a empresa também não tem o acesso ao capital correto, às vezes ela morre porque ela não tem condições de sobreviver financeiramente Uhum. falando. Mas aquelas que fazem a coisa direitinho, conseguem se organizar financeiramente e às vezes ter as conexões, porque existem muitos fundos no Brasil, no mundo hoje, que estão com recurso parado, dinheiro parado, justamente para fomentar essas empresas com dinheiro. Porque o mais raro não é o dinheiro, o mais raro é o empreendedor. Então, quando o empreendedor ele tem um negócio que ele cria, ele também tem que buscar as fontes de recurso para aguentar as necessidades de fluxo de caixa ao longo do tempo. Mas a lógica é a mesma, né? A lógica é a paciência, né? A determinação, a evolução constante. Às vezes eu vejo que tem muito empreendedor, assim, no mundo das startups, que tem muita coisa bacana, muita ideia boa, mas às vezes ela não chegou no seu tempo, né? E como diz o ditado, nada melhor do que uma boa ideia ao seu tempo. Às vezes está faltando só o momento chegar para aquela ideia decolar e muitos acabam desistindo antes, O né? pioneirismo custa caro muitas vezes, né? Custa caro sustentar uma empresa, né? Mas existem estatísticas da curva do Vale da Morte das empresas, né, das startups, onde você vê na curva assim, a maioria das empresas elas morrem exatamente na antessala do sucesso, né? Um pouquinho antes delas decolarem, o empreendedor acaba desistindo, pensando, faltando recurso financeiro, enfim, a empresa acaba morrendo e é justamente naquele momento do Vale da Morte, onde ela está na antessala de um crescimento exponencial. Então tem que superar o chamado Vale da Morte e ter a paciência e determinação para conseguir ter sucesso. É o tempo de novo, né? Eu acho que você Uhum. tem que saber lidar com o tempo. No mundo financeiro, fazendo também uma analogia sobre isso, né? O pessoal se preocupa muito com o juro, né? Na fórmula, qualquer fórmula financeira tem lá é o juro, enfim, é o capital, né? Quanto que eu vou investir, quanto que eu vou emprestar, quanto que vai custar. Mas existe uma componente nessa fórmula que é que é o tempo, né? Eu acho que é a mais subestimada dos inputs em qualquer fórmula financeira. Uhum. A turma quer ganhar muito rápido, né? Esquece que o que vai exponencializar o recurso é o T da fórmula. E às vezes o pessoal quer acelerar muito mais buscando um I, que é o juros, a taxa de juros, né? Então tem exemplos aí acontecendo que o pessoal quer ir em busca do maior retorno justamente para ter um ganho rápido. Mas no fundo o maior retorno não está ali na taxa de juros, e sim na espera, e sim no tempo, na componente T da fórmula financeira. Então o tempo eu acho que é uma variável subestimada em qualquer cenário, seja para uma carreira executiva, seja para o empreendedor, ou seja para o mundo financeiro. Muito legal ouvir isso, porque a gente sabe que aquele que teve sucesso, normalmente ele não desistiu na última, né? Ele É, poderia ter desistido na última e ele seria um perdedor, né? O cara que teve sucesso porque ele foi mais uma vez, né? E a é a gente resiliência, né? O cara é teve a resiliência. resiliência. É. E quantos casos a gente vê das pessoas que Ah, têm hiper sucesso no mundo que hum, foram resilientes, é. que chegaram a errar. Ah, vamos pegar quem é o grande nome do empreendedorismo mundial Pega hoje? o Elon O Musk. Elon Musk, exatamente. Quantos foguetes ele destruiu? Quase quebrou a Tesla algumas Quando não vezes. tinha, mas só que tá aqui meu último dinheiro, Ah, pau, o sim. negócio decolou, foi. É, Né?
Ele isso aí. poderia ter desistido na outra, ficado com um dinheirinho É, e estava resolvido, né? é, Mas ele deu mais um passo, é né? isso aí. E o ser empreendedor justamente está nesse arriscar, né? É, Eu vejo às vezes gente que está empreendendo, mas não arrisca, né? Mas aí entra uma outra componente, na minha visão, chama que é a questão da inteligência emocional. Uhum. Eu acho que falta para as pessoas que querem empreender ter uma inteligência emocional mais elaborada, mais evoluída, para justamente porque o empreender não é uma linha reta, não é um ambiente confortável. O empreender vai dar mais errado que certo, vai dar pau. Então, a pessoa tem que ter uma inteligência emocional evoluída para aguentar o tranco quando a coisa dá errada e não se desesperar e não achar que o mundo acabou ali. O mundo não acabou, né? Então ter essa, eu acho que isso é pouco também falado, pouco mencionado nas escolas em geral, inclusive nas escolas de negócio, né? A importância da inteligência emocional, seja para uma carreira de empreendedor, seja para uma carreira executiva, porque as coisas vão dar errado. Ela não é uma linha reta. E nesse momento que dá errado, a pessoa tem que aguentar. Tem que ter a serenidade, a calma de parar, pensar, refletir e dizer, não, calma, isso aqui vai passar. Isso a gente tem que achar os melhores caminhos. E geralmente os melhores caminhos são encontrados quando a pessoa tem a serenidade. Porque se a pessoa se desespera, aí as portas parece que se fecham, a própria mente se fecha para as alternativas que existem para sair daquele momento de dificuldade. Então, acho que o trabalho da inteligência emocional é algo pouco valorizado hoje nas escolas, seja de negócios, seja nas escolas em geral. Me ajuda a lembrar quem é que fez o primeiro livro sobre inteligência O emocional. Daniel Kahneman é um dos Kahneman, mais famosos, né? certo. Que fala muito sobre isso. Não se falava sobre isso, É, né? E ele foi lá e escreveu exatamente sobre isso, inteligência emocional. é, Por que o cara que não tem uma formação hiper, mega, mas é, ele tem uma é, capacidade de agregar, de juntar, de é, acreditar, de seguir, né? é. Mas eu diria que hoje essa componente da inteligência emocional está mais relevante, mais importante do que estava há 10, 20 anos atrás. Porque hoje está tudo muito tenso, né? As redes sociais, com o compartilhamento de informação muito rápido, com você conseguindo enxergar tudo que está acontecendo no mundo. Antigamente você não tinha noção. Não, Tinha uma guerra lá do outro lado do mundo, você mal ficava sabendo. Agora está tudo ali com imagem ao vivo no Instagram para você acompanhar. E aquilo te sim. afeta, né, as pessoas. Se a pessoa não tiver a capacidade de absorver aquilo, entender, refletir e seguir a vida, acaba gerando estresse, um estresse que prejudica a própria pessoa E que não é seu, né? e que não é Não, seu. nem lhe diz respeito. É, Porque, tá tudo interligado, concordo, tá tudo é, interligado. Mas tu trazer para ti, buscar para ti essa dor é, externa tão é, longe, é, a gente tem que ficar sabendo. Acho que tem as informações tão legais, né? Mas é. a gente tem Tem que saber que. lidar com isso, né? Exatamente, É, exatamente. Essa eu acho que é, é uma das grandes diferenças para o pouco tempo que se tinha atrás, onde nós falamos agora há pouco, nós tivemos semana passada o Ricardo Sonderman, tá? uhum, Que um cara que escreveu sobre o Churchill, entrevistou até o neto e bisneto do Churchill, tá? uhum, E ele fala sobre a coragem, sobre tudo que envolveu uhum. a figura do Churchill, Churchill, né? sim. Eu ainda citei isso, pô, no The Crown, naquela série, Uhum, né? Sobre a Rainha uhum, Elizabeth, meio que eles avacalham com o Churchill, uhum, tratam ele como um bobo da corte, na uhum, verdade ele não era, né? uhum. Ele foi a Segunda Guerra Mundial, O cara é coisa e tal. estrategista, o cara E que... aí há essa mistura da liderança, né? Do É, exercício à liderança. é. Tu acredita que a liderança pode ser exercitada e treinada para as pessoas poderem ser melhores? Total. O ser humano ele é um, ele é uma máquina, um poço de potencialidades. Eu acho que depende de cada um se dedicar, aprender, evoluir, né? Uma coisa que eu estou gostando de estudar hoje em dia são as biografias Isso é legal. para poder ver como os outros fizeram, né? A gente tem que aprender com o que outros mas aquelas pessoas que a gente se identifica, né? Tipo,
ou é um executivo, ou é um empreendedor, ou é na sua área de atuação. Cada um tem na Sim, sua área de atuação alguém de referência, ou algumas pessoas de referência. Então, se tiver biografia dessas pessoas, acho que é fantástico estudar, porque mostra como as pessoas se comportaram, como elas fizeram, né? E isso tudo nos desenvolve. Então, a liderança, eu acho que acho que sim, tem pessoas mais propensas a liderar, com mais facilidade de liderar, porque tem um perfil psicológico mais inclinado a lidar com pessoas, tem mais facilidade, sim, mas não é uma competência que é determinística, que você nasceu com aquilo ou não, se você tem ou não tem em função daquilo que você nasceu. Isso pode ser desenvolvido, né? As escolas de negócios, as escolas de liderança do mundo têm falado disso, têm feito isso. Então, acho que todo mundo pode ser um líder, né? Só tem que se dedicar, tem que ir lá, tem que ir atrás, tem que aprender, tem que se espelhar em modelos, né? E hoje em dia tem muita informação sobre lideranças que está acessível a todo mundo. Verificar, aprender como é que os líderes fazem, como é que gere uma organização, como é que gere uma entidade, ou como é que faz uma liderança situacional, né, em algum momento em que não há uma organização formal, não existe um organograma, não existe uma hierarquia, mas precisa ter uma liderança sendo exercida, né? Como aconteceu aqui nas enchentes, sim, quantas lideranças sim. surgiram durante Uhum, aquele período que não tinha perfeito. cargo nenhum, que não tinha organograma nenhum, mas que foram lá, organizaram, mobilizaram um grupo grande de outras pessoas e que entregaram uma ajuda que estava sendo extremamente necessária naquele momento. Então, as pessoas não treinaram liderança para aquele Não. momento, ninguém estava preparado, mas lideraram, né? Souberam liderar. Então, acho que tem inúmeros exemplos nesse sentido. Assim, levando a sua fala última agora aqui sobre liderança, sobre exercício de liderança, sobre aprendizado constante, isso é uma outra coisa que tu falasse agora há Né? pouco, né? Como é que tu vê sobre a questão do aprendizado constante? A gente é um eterno aprendiz? A gente é Tem que ser, e deve ser, né? deve Na ser. verdade, até comentando um pouquinho sobre isso, meus filhos estudaram na Pan American School of Porto Alegre, na escola internacional aqui em Porto Alegre, e eu tive o privilégio e o prazer de ter sido convidado para participar do board da escola. Isso foi lá em 2018. Eu fiquei 6 anos no board, e para participar do board da escola eu tive que aprender, me desenvolver, para ser conselheiro da escola. Eu inclusive fui aos Estados Unidos fazer cursos sobre educação infantil, né? Porque é uma escola que vai até o ensino médio, como se fala aqui no Brasil, o high school, no ensino americano. É, e uma das coisas que eu mais aprendi foi a relevância do lifelong learning, que é você aprender a vida toda, né? Ou seja, dentro de todas as metodologias, no fundo, o que se procura colocar na cabeça daquelas crianças era justamente isso. Vocês, ok, vão aprender aqui, vão estudar aqui na escola. Vocês vão sair da escola e vocês vão ter que permanecer estudando. Então, a metodologia é uma metodologia de que aqueles alunos têm que seguir sendo lifelong learning durante como a expressão diz, né, durante toda a sua vida. E eu aprendi muito sobre isso. Então, no fundo, eu acho que cada vez está mais necessário isso, porque como as coisas estão mudando muito rápido, o ambiente está mudando muito rápido, né? Então, aquilo que você aprendeu antigamente, há 20 anos atrás, você ia lá fazer uma faculdade, fazer um curso, aquilo tinha uma durabilidade lá X, de 10 anos, por exemplo. Aquele conhecimento, ele tinha uma validade Certo. maior. Agora, o conhecimento que você adquire, a validade encurtou, vale por um ano, sei lá, 2 anos no máximo. Daqui a um ano, 2 anos já mudou tudo. Então tem que ir lá fazer o reskilling ou upskilling, como falam, né, que é se recapacitar para aquele novo ambiente, para aquela nova situação. Então, eu diria assim, é uma questão de sobrevivência. Ser um aprendiz da Uhum. vida toda é uma questão de sobrevivência. Agora eu vou entrar um pouquinho, eu acho muito legal o que tu está dizendo e concordo 100%, mas eu queria te chamar para um lado aqui, assim, do tipo, o empreendedor, o executivo, aquele que diz assim, não, eu toda a vida fiz assim, tá? Isso não serve mais. Mas o levar essa tocada de estar sempre aprendendo, sempre no aprendizado, Uhum. no aperfeiçoamento, a gente tem que cuidar para a gente não
sofrer com isso. Exatamente. Porque tudo que tu faz sofrido, cara, traz para dentro e vira doença, tá? De alguma física, de alguma maneira, né? Então, como é que tu fazes? Eu estou perguntando para um cara que acabou de entrar, foi Boston, né, que tu fosse? Foi Chicago. Chicago, desculpe, tá? Quase um Chicago boy lá, então ele vem e com a idade que tem, CFO de um tremendo de um grupo e disse, não, eu vou estudar mais um pouco, tá? E foi lá, estudou mais um pouco, então como que a gente leva isso aí ao ponto de tu não, sabe, abdicar da família ou não, sabe, putz, isso aí eu tenho que aprender, eu tenho que aprender, eu tenho que aprender e aquilo começa a criar um sofrimento. Exato. Como é que tu equilibra isso? Exatamente. Eu acho que é um grande desafio. É um grande desafio. Eu tenho um pouco dessa ansiedade de querer aprender bastante, estudar, mas tem que ter um equilíbrio. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Tem que saber selecionar o que vai estudar. Tem que aplicar também o conhecimento que você adquire, senão vira mais um conhecimento inútil. Cara, Né? cuida bem isso que tu tá falando aí, é muito importante. Aplicar o conhecimento que adquire, porque senão o cara fica um eterno aluno de Aprendiz. MBA, pós, doutorado, não sei o que, e não termina, e o cara tá com 60 anos, tá sempre fazendo um negócio novo e não... É o tal do ditado. A diferença entre uma pessoa que lê um livro e uma pessoa que não lê o livro é se o cara que lê o livro aplicar alguma coisa na vida ou não. Se não, ler um livro e não fazer nada com o conhecimento que você leu, você está no mesmo patamar do cara que não leu. Então não adianta nada. Né? Então tem que saber adquirir o conhecimento, selecionar qual conhecimento você vai adquirir, porque hoje também o mundo está inundado de conhecimento disponível. Né? E aí tem alguns tipos, né? Para mim, eu costumo selecionar aqueles que são perenes e não perecíveis. Né? Existe conhecimento que você consegue aproveitar ele por um período mais longo da tua vida. E existe o conhecimento que você lê o jornal, ou você lê um artigo pode ser qualquer belo artigo da The Economist, por exemplo, mas daqui uma semana ele mudou tudo e já era. Só que eu gastei uma hora para ler um artigo que daqui uma semana sumiu. Né? Então, tem que cuidar o conteúdo que vai consumir, cuidar o conteúdo que vai adquirir para poder aproveitar durante a vida toda. Né? Você comentou sobre a minha experiência lá no MBA. Eu, assim, já estava com 20 anos de CFO na Irani, e aí eu sempre tive o sonho de fazer um MBA fora, né? Um MBA de classe mundial. Aí eu apliquei para a Universidade de Chicago, lá tem a Chicago Booth, que é a escola de negócios da Universidade de Chicago. Sempre adorei, gostei muito da metodologia, gostei muito da filosofia da Universidade de Chicago, porque fecha com aquilo que eu penso, né, da liberdade, os grandes libertários pensadores econômicos, liberais, passaram por lá, né, que muito do que os Estados Unidos hoje e influenciaram o mundo passaram por lá. Então até que eu apliquei só para aquela universidade. Isso eu não vou aplicar para nenhum outro MBA, vou aplicar para a Universidade de Chicago. E tive a surpresa de ser aceito. Né? Quando fui aceito, recebi a carta lá e tá, fiquei super feliz da vida, enfim, festejei, tá? E comecei a fazer. E só que o curso era presencial, com aulas em Chicago, Londres e Hong Kong. Então, e lá fui eu na primeira aula em Chicago, foi a primeira semana. Já entra lá, já me arrepiei, porque você vê todos os quadros dos caras o Prêmio Nobel de Economia, né? Tem mais de 100 prêmios Nobel, 30, tá ali, né? 30 e tantos de economia. O Brasil não tem nenhum até hoje. Nenhum. Né? Então, só a Universidade de Chicago já tem mais de 100, dos quais uns 34, 35 de economia. Aí tem a foto dos caras lá e você vê Milton Friedman, Friedrich von Hayek, Eugene Fama, caras assim que são papas, né, nos temas. Você vai no estacionamento, tem vaga só para os prêmios Nobel, né, do estacionamento. Você arrepia, né? Tipo, eu vou estudar aqui, vou estudar, né? Fantástico. E lá fui eu, fiquei a primeira semana, já levei um choque. Né? Porque assim, é um nível de estudo absurdo, né? Um nível eles são muito analíticos. Só para citar o pessoal no tempo aqui, isso aí foi? Isso foi final 24? De 2024. Isso. Não faz nem tanto tempo. E aí, meus colegas de 40 países do mundo, né, fazendo um MBA, mas eu já levei um choque, porque assim, tinha que estudar muito, levantava. Aí o grupo de trabalho com um colega, meu grupo tinha um da China, um do Japão, um da Itália,
dos Estados Unidos e eu tinha que levantar 4 da manhã por causa do fuso para fazer trabalho em grupo online, né, entre uma semana e um mês e o outro mês, que eram aulas mensais, uma semana, presenciais. Então foi muito, para mim, assim, muito puxado e ainda assim trabalhando, né? Sim. Trabalhando na Arani, enfim, tendo família, os filhos, tudo. E aí eu fui para a segunda aula em Hong Kong, né? Atravessei o mundo para lá, e mesma coisa, né? Um conhecimento. Só que o que que eu notei? Boa parte daquele conhecimento, boa parte do pessoal que estava fazendo o MBA, todos eram uma faixa etária mais nova do que eu e querendo ser CFO. Eu já era CFO, querendo, já migrando de carreira, objetivando ser CEO. Então eu estava numa faixa diferente deles. E eles todos tirando o ano sabático para poder estudar. E eu conciliando o trabalho com o estudo. Ou seja, não tinha como. Aí eu entrei naquela estatística do pessoal que a turma chama da turma que dropou, né, que saiu do MBA, então congelei o MBA e disse, não, não dá, eu não vou conseguir fazer isso, porque era muito trabalho, muita exigência, né, e tendo que fazer prova, assim, não era brincadeira, né, era um Sim. negócio, não é palestra, não, estudo analítico. E aí eu acabei pausando o MBA, dropei na linguagem, no linguajar comum aí da turma que estuda, né? E acabei me dedicando a seguir me dedicando à minha carreira e também à própria Razonet, uma startup que eu fundei, né? Vamos falar sobre ela. Depois podemos falar um pouquinho sobre ela. Mas foi uma experiência incrível, porque eu conheci pessoas fantásticas do mundo inteiro, mais de 40 países, entendi como é que funciona ah, o, o MBA de classe mundial, eu tive a experiência, só que eu entrei num momento da minha vida tardio, né? Então, essa é uma das coisas que eu anotei aqui. Eu disse assim, bom, se tiver uma outra vida, eu já comecei a fazer uma listinha das coisas que eu vou fazer quando eu vier voltar para cá, porque essa eu não vou conseguir terminar nessa, né? Mas quem sabe na próxima vai dar tempo. Então, anotei lá, puta, esse não vai dar para eu terminar. Com Pelo 20 e menos por poucos, 30, enquanto. tu entra na... Pelo menos por enquanto. Talvez no futuro até volte a fazer por hobby daí, Sim. e não mais por profissão, né? Mas a experiência é fantástica. Só que é um conhecimento, voltando ao tema aqui, né? É um conhecimento de primeiríssimo nível, mas que para mim ele acabou chegando tardio. Então, muitas das coisas que eu via lá no MBA eu já vinha aplicando dentro da empresa, já tive experiência dentro da empresa, já tinha passado por aquilo, já tinha visto em outros cursos que eu tinha feito de uma maneira desestruturada, mas pontual, curso de finanças corporativa, curso de marketing, curso de gestão, curso de liderança, enfim, porque ele é um combo de várias disciplinas. Mas que para mim acabava tendo um peso muito grande, uma exigência muito grande, em temas que eu já tinha tido contato, já tinha o domínio, e que não valia a pena o trade-off. Ou seja, tudo que eu tinha que entregar, sem falar o custo financeiro, né, que era mais de Absurdo. 200 e tantos mil dólares, um MBA como esse. Então eu avaliei, parei para pensar, falei em casa, falei com a minha esposa, com a Maria Cristina, disse, olha, eu acho que não está fechando o balanço aqui de prós e cons, não tá favorável, é melhor eu pausar. E eu pausei, né? Enfim, mas você veja, eu fiz um esforço imenso para adquirir um conteúdo, um conhecimento, que de alguma forma eu já tive boa parte dele acesso pela minha carreira, né? É, é, mas eu tirei pelo menos uma curiosidade que eu tinha de fazer, de participar do MBA de classe mundial, né? Porque eu Sim, tive lá dentro, eu ganhei um crachazinho daí o Chicago, eu fiquei lá um tempo, então foi perfeito. fantástico, mantém a minha curiosidade, né? Mas tem que ter cuidado com o conteúdo que você vai acessar, Sim. né? Porque eu acho que hoje tem muita coisa super bacana no YouTube, né? As próprias universidades de classe mundial têm muito conteúdo disponível, acessível, mas a gente tem que selecionar. Eu vou sempre, se tiver que dar uma dica, que a gente vá para aquilo que seja perene, um conhecimento que a gente possa usar por um tempo maior da nossa vida. E tem liderança, por exemplo. Liderança é perene. Perene. Inteligência Perfeito. emocional, você vai usar sempre. Vai mudar cenário para cá, cenário para lá, mas é um conteúdo, é um conceito estrutural da humanidade. Então você vai usar sempre. É diferente de notícias que surgem, nós falamos de geopolítica. A geopolítica é bacana, só que também é muito fácil você se perder e ela muda muito rápido, né? Nossa. Ela é super perecível. Aquilo que você dominou hoje, entendeu hoje,
ela pode amanhã já ter mudado, né? E acho que existe uma história da geopolítica que é importante entender, uma história macro da geopolítica, os movimentos mais tectônicos, né? Da Ásia, eh, Europa, o que Oriente Médio, aconteceu, ali, Oriente todo Médio, as historicamente, Américas né? aqui e tal. Agora, no micro ali, é muito difícil de você Uhum. ficar acompanhando tudo que acontece, né? Então acaba consumindo um tempo enorme sem de fato ajudar as pessoas no dia a dia. Sim, não, perfeito. E estamos falando de todos as nuances executivas e totalmente linkadas ao empreendedorismo também, tá? Porque o executivo tem que ser empreendedor, né, Tia? Ele Senão, é um empreendedor, né? é. Eu costumo dizer um executivo, porque assim, não existe empresa sem empreendedor. Uhum. Então, uma empresa, pega a Irani, que é uma empresa listada na Bolsa, Novo Mercado, tem mais de 2.000 funcionários. A empresa não existe sem ter empreendedores dentro dela. Exatamente. Então, isso é chamado de intraempreendedorismo, ou seja, quem empreende dentro de uma empresa. Porque muita gente, muito empreendedor, não tem e não quer ter o risco de empreender por conta própria e passar por aquelas dificuldades que nós falávamos antes, de falta de recurso, de ter uma necessidade, daqui a pouco correr o risco de quebrar a sua Sim. empresa. É um grupo menor de empreendedores que tem esse perfil de levar a porrada durante a jornada Uhum. empreendedora. Mas tem, a maior parte dos empreendedores consegue empreender, mas precisa de um ambiente de maior segurança psicológica, de maior apoio, de maior previsibilidade. Então, uma empresa, uma corporação, ela dá isso. Ela dá o recurso financeiro, ela dá a segurança necessária para que aquelas ideias sejam testadas. Então, a empresa, ela no fundo, ela é um ambiente de empreendedores dentro de uma empresa. Claro que tem níveis que quem está lá na executiva da empresa tem uma responsabilidade muito maior de empreender, né? Mas ela, no fundo, é um grupo de empreendedores. As empresas são feitas por empreendedores. Não existe empresa sem empreendedor. Só é Perfeito, um outro tipo de empreendedor. perfeito. E nós estamos falando, acho que ainda gostaria de falar um pouquinho sobre a própria Irani, que tu estavas quando aconteceu o re-IPO, né? Sim, E o sucesso que foi. Eu acho que sim, isso aí deve ser muito é, falado a respeito. Eu gostaria que sim, tu explicasse, é, porque quantas empresas têm IPO ou uhum, re-IPO e sim. daqui a pouco evapora. A Irani era uma empresa que já estava na bolsa desde 1977, mas não tinha liquidez. Eram pouquíssimas ações que estavam sendo negociadas no mercado. E aí, em 2020, no meio da pandemia, por incrível que pareça, nós fizemos o re-IPO, que foi fazer uma oferta de ações maior, captar um recurso financeiro para executar um plano de investimento. Então a gente captou recurso no mercado de investidores e executamos um plano de investimentos e já entregamos. Teve alguma secundária junto com isso ou não? Não, não Não. teve secundária, Perfeito. foi só primária. A gente captou dinheiro só para a empresa. Mas o bacana foi o seguinte, quando foi feito o IPO, o re-IPO, né, a gente chama, nós tínhamos 3.000 acionistas. Agora nós estamos com quase 90.000, mais de Nossa, que 80.000 legal. acionistas. Então muita gente comprou papel, muita gente comprou depois no secundário. A ação performou super bem. Só para ter uma ideia, a gente fez o re-IPO a R$ 4,50 por ação em 2020, R$ 4,50. E de 2020 até agora, nós já distribuímos R$ 3,00 de dividendos. Então, a pessoa que comprou a 4,50 já recebeu R$ 3,00 de dividendos. Significa que custou para a pessoa R$ 1,50. 1,50. Só que ela está um pouco mais de R$ 9,00 hoje na bolsa. Nossa, Então, parabéns, cara. o custo, descontando os dividendos, hoje é de 1,50, a ação está 9, um pouco mais de 9 na bolsa, tudo Ela já isso. botou 8 pila no bolso. Todo aquilo no bolso, imagina em 5 anos quanto que dá a taxa de Impressionante, retorno. impressionante, Então, impressionante. foi um dos pouquíssimos IPO, na janela de 2021, teve 74 IPOs no Brasil. Uhum. E a Irani foi um dos poucos que entregou a performance que o mercado esperava. Então acabou que assim foi um dos poucos IPOs de sucesso. Nas últimas estatísticas que a gente viu ali, a gente estava sempre entre o primeiro e o segundo lugar entre os melhores IPOs da safra de 2021, onde teve esses 74 que aconteceram. Irani, eu queria falar sobre o sucesso do re-IPO, a tua Uhum. participação nisso tudo. E antes de falar de Razonete e tudo mais, que tem tanta coisa para conversar sobre isso, sobre pequenas empresas
o papel da pequena empresa e como ela pode crescer. Porque tudo isso que foi falado até agora serve para o pequeno empresário, certo? E eu queria dizer uma coisa para vocês que estão assistindo, é o seguinte, nós estamos tendo pela primeira vez um patrocinador no nosso podcast, que é a Maxim Veículos. Maxim Veículos, a sede dela é em Porto Alegre, mas ela vende para o Brasil inteiro através do seu site. Uma das especialidades dela são os blindados, tá? É uma grande revendedora de blindados e fornece para o Brasil inteiro. Então, nós temos o QR Code aqui, o site para ver o estoque da Maxim Veículos. A gente agradece esse apoio, com certeza, tenho certeza de que a Maxim tem a ver diretamente com o nosso público que nos assiste, tá? E sou grato por esse primeiro apoio que nós estamos recebendo, né? Fechando 30 episódios, né? Então, das 50 conversas no Dado de Estima. Valeu, sigam, entrem sigam nas redes também, a Maxim, que é Maxim Veículos, tá? E lembre-se, se inscrevam aqui no YouTube, no Spotify, nós temos YouTube, Spotify, tanto com vídeo quanto com áudio, né? Dá para ir trabalhar e voltar, e as pessoas vão escutando no seu carro, além do Instagram, com os cortes no Instagram, Facebook e TikTok. Tá? Muito bom. Avazon.tv em todas, com exceção do YouTube, que é Avazon_TV, que não aceitou o ponto, né? Então, ponto para as demais, underline para o YouTube, tá? Mas, Odivan, tudo isso que tu estás fazendo no meio dessa loucurada toda de estudo, eu quero até lembrar que o Jack Welch falasse de biografia, né? Eu li o Jack Welch há muitos anos, que era o... Paixão por Vencer? Eu acho que é o livro dele, que é a biografia dele. Esse, tá? Que ele fala do perfil do CEO perfeito, que é o engenheiro mecânico com MBA. Tá? E que há algum tempo, isso aí tu ouviste de mim, algum tempo atrás, eu acho que mudou. Eu falei para ti, são uns 2 anos, assim, cara, na minha opinião, hoje é o CFO com MBA. Tá? Então, essa mudança é uma atualização também, né? Eu acho que ele falou muito mais no ambiente dos Estados Unidos, né? Sim. Porque lá o CFO tem uma... não é tão relevante quanto no Brasil, porque o Brasil é o Brasil, né? Que o ambiente de negócio tem que dançar, pular. Então, acho que o ambiente de negócio pode ter induzido e influenciado esse tipo de colocação aí dele. Mas mesmo lá fora, a gente tem visto muitos CFOs que conseguem entender a questão financeira, contábil, taxes, global, está se adaptando a isso no momento que ele tem uma visão não só como CFO, mas uma visão aberta, como é o teu caso. Sim. E aí vem uma outra empresa chamada Razonet, tá? Que é um tapa na situação normal de contadores que cobram um salário mínimo, 2 salários mínimos de empresas pequenas, tá? E tem o seu... Me corrija se eu estiver falando coisa errada, mas que tem a sua contabilidade e tu, com o teu time, desenvolver um sistema que eu gostaria que tu explicasse, que eu acho muito legal. Perfeito. Eu, dando um passinho atrás, lá em 2015, 2016, eu li um livro que muitos conhecem, chamado Organizações Exponenciais, do Salim Ismail, que esteve em Porto Alegre faz 30 dias. O Salim Ismail é um cara fantástico. Esse livro é um livro que disruptou o pensamento para muitas empresas de tecnologia e é uma referência. E aqui em Porto Alegre assim, eu preciso chamar a atenção porque tem coisas que acontecem muito bacanas, que a gente não vê acontecer em outros lugares do Brasil. Tem pessoas de tamanha qualidade e tamanha envergadura que vêm para cá, que a gente tem que aproveitar. O Salim Ismail veio aqui faz 30 dias. Eu veio no dia 3, precisamente no dia 3 de dezembro de 2025. Foi no dia que eu fui anunciado como CEO. Eu estava em São Paulo. E eu recebi o convite de um amigo para vir para cá, para um churrasco na casa dele, com o Salim Ismail. E eu disse, cara, eu não sei, assim, eu vou ficar
me remoendo aqui, mas eu não tenho como ir, porque eu tenho um evento aqui, eu estava no evento da empresa, onde eu seria anunciado como CEO. E eu não pude vir. Então, mas o Salim Ismail teve aqui em Porto Alegre, fez uma palestra, se não me engano foi no Instituto Caldeira. Tá? Sempre Caldeira, né? E algum tempo atrás, metade do ano passado, só para fazer um registro aqui, que eu acho que às vezes é importante registrar isso, teve uma outra pessoa aqui, que essa eu vim, na hora que me convidaram, foi o Peter Diamandis, né, da Singularity University. Esse cara é um fenômeno, esse cara é uma referência lá do Vale do Silício, ele criou a universidade. Inclusive ele tem um podcast igual o teu aqui, que ele está sempre entrevistando o Elon Musk. Tem um agora, tem um de 15 dias atrás, que ele sentou com o Elon Musk, ficou 2 horas entrevistando o Elon Musk. Esse cara esteve aqui em Porto Alegre. E esse eu vim, peguei um voo, estava em Florianópolis, não, eu vou, cancelei tudo, vim para Porto Alegre e assisti a apresentação dele, que foi lá foi no Instituto Caldeira. Ele fala muito sobre longevidade, sobre essa parte do impacto da inovação na ciência, né, no desenvolvimento. E ele prega coisa assim, as doenças vão ser erradicadas, né, em X anos, em poucos anos. Então, a gente não vai mais ter problema de doença, né, as pessoas vão viver, inclusive dizendo que vão viver eternamente. Tem algumas coisas assim bem disruptivas Isso no aí pensamento dele. é um pensamento da Singularity University. Tá? Que ele fundou. Pois é, e aqui nós tivemos nossa Amazon, aqui, o nosso prédio, ficou pronto, a gente comprou em 2013, a Valéria e eu, e a gente reformou em 2013, e nós recebemos o José Cordeiro, tá? Sim. Que era professor da Singularity na época, 2013, sim, tá? E que ele tinha uma palestra que se chamava La Muerte de la Muerte. Ele é um venezuelano, está erradicado nos Estados Unidos muitos anos, e ele sempre fala até hoje sobre a morte da morte, tá? Então, isso aí. Eles têm essa e você vê que são pessoas que estão aqui exatamente, Porto Alegre. Então, tem uma... Eu admiro muito a capacidade das pessoas aqui de Porto Alegre de trazer, de se organizar, né? O South Summit, que é um baita do evento, enfim, é fantástico. Mas, voltando lá para a Razonete, que foi a tua pergunta. Então, eu li esse livro do Salim Ismail, e eu lendo lá, eu sou formado em contabilidade, sou formado em direito, e eu lendo lá, ele dá um roadmap lá, olha, o que vai ser disruptado, setores que vão ser disruptados, são setores que têm isso aqui. E ele dá uma listinha de coisas lá, e eu fui associando a contabilidade e ticando tudo. Cara, a contabilidade está aqui, entendeu? Esse negócio vai ser disruptado, segundo ele, né, pelo livro dele, pela metodologia. E aí foi quando eu tive a ideia, eu precisava criar uma empresa para adotar o modelo de negócio que o Salim Ismail coloca lá nesse livro Organizações Exponenciais. E aí, eu trabalhava na Irani, e aí eu falei com um amigo meu, que é contador, tem um dos maiores escritórios de contabilidade em Santa Catarina, que é o Nico, e aí a gente acabou fundando em conjunto a Razonete e implementamos. Ela, desde 2016 foi isso, a gente levou até 2019 para criar sistema e tal, trazer gente, lançamos em 2019, e ela vem crescendo de lá para cá, uma taxa de crescimento super alta, porque de fato está acontecendo exatamente o que ele colocou no livro. Né? Você consegue entregar, que a lógica é a seguinte, você entrega um serviço melhor por um preço menor, porque você usa tecnologia como mecanismo, como meio para isso. Então você melhora a experiência do cliente, entregando tudo digital, usando APIs, usando robotização, usando agora inteligência artificial. Na época nem se falava sobre IA, essa IA só veio acelerar. E, ao mesmo tempo, com isso, você melhora a experiência do empreendedor, do pequeno empreendedor. O foco da Razonete são empresas do Simples Nacional. São 6,6 milhões de empresas no Brasil. Tá? 99% dos CNPJs do Brasil são desse grupo. Simples. O Simples Nacional, que daí bota junto os MEIs. O MEI não é bem o nosso foco, a gente atende MEI, mas o nosso foco maior é a empresa do Simples Nacional. Empresas que faturam até 4 milhões e 800 por ano. Mas você consegue melhorar a experiência empreendedora dessa turma por um custo muito menor, botando a tecnologia facilitando a vida e as interfaces e fazendo a coisa rodar de uma maneira automática, integrada com o ERP, com o banco, né, com o serviço financeiro. Então a gente vem evoluindo nesse sentido. Hoje a Razonete está com 3.300 clientes e está crescendo super rápido. Mas foi uma jornada empreendedora que foi super bacana. Eu acabei fazendo concomitante ao meu trabalho na Irani.
e tem dado super certo, ela está ficando grande. Agora estamos buscando até um fundo, um venture capital para apoiar, aportar recursos para acelerar esse crescimento, porque de fato a gente vê que tem como expandir muito mais rápido. Só que, de novo, você precisa ter acesso a capital para investir mais em marketing, mais em tecnologia, para fazer as coisas acelerarem mais e você crescer de uma maneira mais rápida. Mas essa é uma breve história, vamos dizer assim, da Razonet, que foi uma iniciativa empreendedora minha lá atrás e que agora a Razonet está com em torno de 70 colaboradores, só para ter uma ideia de tamanho de grandeza, 3.300 clientes. O marketing é feito nos Estados Unidos, tem um dos sócios que está lá, coordena de lá, a captação de clientes é toda ela digital. É uma captação ativa. É uma captação ativa via marketing digital. E para quem quiser conhecer, é razonet.com.br. Tá? Digita ali, tem o site, tem os planos, é muito bacana. Vou pedir para o pessoal botar aqui embaixo, né? razonet.com.br. Tá. E, enfim, é uma coisa assim que eu me divirto muito, muito bacana, porque é o empreendedorismo. Eu tenho essa veia empreendedora, né? Então, no fundo, eu sou um blend, né? Eu empreendi tanto dentro da empresa quanto eu faço o intraempreendedorismo agora como CEO da Irani, mas também faço o empreendedorismo com essa startup e também invisto em outras startups. Eu também gosto de aplicar recurso e ajudar os pequenos empreendedores a se desenvolverem. Então, eu tenho também recurso aplicado em outras startups, apoiando outros empreendedores, mais com uma visão financeira de apoiar outras iniciativas empreendedoras. Né? Que legal, cara. Então, a Razonet, realmente eu acompanho e acho uma iniciativa esplendorosa, tá? Porque quem tem empresa pequena sabe quanto custa pagar para receber, coisa e tal. E agora com a inteligência artificial, cara, se começar a empilhar uma em cima da outra, vai ser uma loucura, muito. Né? Tá, nem vou citar nomes aqui, que eu comecei a mergulhar nisso aí. Eu tô apaixonado, cara. Apaixonado. A área de serviços, em geral, vai ser muito impactada. Impressionante. E o Odivan, tu tens a Maria Cristina, o Gui e a Júlia, né? A Júlia já está no mercado de trabalho, né? Tua filha. Está numa das Big Four, né? Também estudou lá fora, né? E o Gui agora está começando lá, né? Está no segundo ano já. Segundo ano. Em Boston. Bom, tu investisse, e eu imagino que deve sair lágrimas às vezes quando tinha que pagar o Panamérica, né? Que não é, né? Não é um Pix qualquer que tu faz para isso. Quão importante é o investimento em educação a si próprio e para os teus sucessores? Assim, Estima, eu acho que depende muito de cada pessoa. Tá? Acho que cada um entende o papel da educação de uma maneira um pouco diferente. Eu, na minha visão, sempre valorizei demais, mas no sentido mais amplo, no sentido de preparar meus filhos para o mundo. Ou seja, a minha estratégia no pensamento meu e da Maria Cristina, né? A gente sempre faz tudo junto lá com a família, foi de entregar para eles ferramentas que eles pudessem sobreviver, se desenvolver, desempenhar no mundo, em qualquer cenário. Ou seja, que eles tenham capacidade de mobilidade, ou seja, que eles possam se sentir bem aqui no Brasil, mas se sentir bem nos Estados Unidos, se sentir bem na Europa, com diferenças culturais. Ou seja, que eles consigam performar em diferentes culturas, e nisso a Panamérica ajuda muito, porque é uma escola internacional. Não é só a língua, entendeu? É a forma como se lida com pessoas diferentes. Né? Então, eu tinha colegas da Índia, tem colegas americanos, tem colegas que têm culturas diferentes, que são diferentes da gente. Então, desde pequeno, dar essa oportunidade para eles de conviver com pessoas diferentes, isso vai dando a noção de mundo para eles que, no futuro, vai fazer muita diferença. Como, de fato, já está fazendo. Eu noto hoje já está fazendo. Então, existe uma visão da educação enquanto conteúdo e existe uma visão de educação enquanto preparo para a vida. O Panamérica é uma escola que ele prepara para a vida. Se for ver lá, está no site, missão, e foi essa escolha que a gente fez. Ou seja, a gente não estava muito interessado em ele saber o nome de todas as capitais do Brasil ou das capitais dos principais países do mundo.
eu estava interessado em deixar eles preparados para viver sob condições adversas em qualquer lugar do mundo. Então é mais um preparo do modelo mental deles do que propriamente do conteúdo. Porque o conteúdo eles vão saber acessar, eles vão aprender, eles vão se desenvolver conforme onde eles estiver, o projeto que eles estiverem envolvido, eles vão ter capacidade de adquirir o conhecimento. Mas essa capacidade de viver, de conviver, de se desempenhar em ambientes de cultura diversa, mas hostis, eu diria que isso não é toda a escola que consegue oferecer. Então essa foi a lógica nossa, essa visão e essa é a herança que eu digo para eles, olha, vocês não vão herdar muita coisa, vocês não vão herdar dinheiro, tá? O que eu vou entregar para vocês é o melhor que eu posso em termos de preparo para vocês se virar, e vocês vão construir a vida de vocês. Então essa foi a visão que a gente teve lá em casa, tá? E é muito legal você ver agora, porque eles vão crescer. Quando eles são pequenininhos, a gente tem que pagar a mensalidade e você vai sofrendo junto. Quando eles já estão maior, que nem agora, você vê isso retornar. Você vê retornar, você vê que até já está fora do meu controle o que eles fazem. O Guilherme está lá fazendo faculdade de finanças na Boston College, e esses dias ele só me avisou, pai, estou começando a trabalhar com uma startup de San Diego sobre cripto, sobre transferência internacional de recursos com a infraestrutura cripto. Chama Ruvo, a startup. E que ele conheceu o founder via Y Combinator, que é uma aceleradora do Vale do Silício, porque ele aplicou 2, 3 vezes com a startup dele, que ele chegou lá nos Estados Unidos, uma das primeiras coisas foi abrir uma empresa, uma startup lá para fazer uma plataforma de busca de aproximação de vagas de estágio com os estudantes, e que acabou por um caminho chegando aí nessa empresa. Então ele está lá já estudando e já fazendo uma espécie de part-time job lá nos Estados Unidos. E aí você vê por que isso, né? Como é que ele navega, né? Navega porque o modelo mental já está preparado para isso. E navega com uma naturalidade, né? Então, coisa que para mim, por exemplo, que não tive esse preparo, é mais difícil. Né? Então, essa educação é um pouquinho mais abrangente, assim, eu diria, mais de preparo do que propriamente conteúdo. É o que a gente acredita. Excelente. Tu tivesse momentos de dificuldade do tipo, como a maioria dos pais tem, não quero ir à aula, alguma coisa assim, ou eles foram compreendendo e foram... Eles foram compreendendo. Nunca tive dificuldade assim deles não quererem ir para a aula, né? Eles sempre tiveram a consciência de que tinham que estudar. Até porque a gente sempre falou para eles desde pequenininho, olha, isso aqui é o que é a maior proteção que vocês vão ter para o futuro, né? Então, aproveitem, vocês estão numa baita de uma escola, estão tendo uma oportunidade incrível, né? Então, o que vocês vão ter de mais importante, mais nobre para a vida de vocês. Então, aproveitem. Que legal. A Júlia hoje está morando em Florianópolis, né, com nós. Ela morou em Chicago, se formou já voltou. E ela fala uma coisa, ela gosta tanto da escola que ela diz assim, quando eu tiver meu filho, eu vou ter que me mudar para Porto Alegre para poder colocar eles no Panamérica. Que legal, cara. Isso aí, putz, é bacana, né? Odivan, eu acho que antes de fazer as considerações finais, eu te pergunto, o que tu gostaria que eu tivesse te perguntado que eu não fiz de pergunta? Ih, rapaz. Eu acho que é sobre a expectativa pro Grêmio esse ano. Foi um pouco frustrado nesse final de semana. Agora há pouco ele tomou 4-2, tia, que loucura. Mas eu sigo Parabéns muito aos animado. colorados. Eu sigo muito animado. Acho que a gente tá montando ainda. Calma, foi só o início do ano, né? É bom até para não dar muita Não dá- pista, né, de tudo que vai está sendo acontecer. feito, né? Então a expectativa continua alta. Então eu te peço para fazer as tuas considerações finais e a quem tu dedica esse nosso episódio. Eu dedico a Maria Cristina, minha esposa, né? E que no fundo assim, ela é tudo, co-CEO, co-empreendedora, ela me ajuda em tudo, né? Acho que ela é parte de tudo que eu faço. E até ela brinca comigo, não, você pode mandar em um monte de lugar, mas aqui em casa sou eu mando você, tá bom, mas enfim,
mas no final das contas ela, assim, ela tem um papel fundamental na minha vida, né? Sempre me apoiado, me ajudado, e a gente tem um alinhamento muito grande, então o pensamento é muito alinhado, né? Isso facilita muito. Então, eu acho que eu acabo tendo a oportunidade de vir aqui, por exemplo, né? Mas ela tem um papel fundamental na minha história, né? Então acho que ela merece todo o meu reconhecimento e minha dedicação aqui desse episódio. Que legal, cara. Eu dedico a todos os executivos que pensam como empreendedores, a todos os empreendedores que não desistam, É, sigam firmes. O Brasil já passou por problemas que talvez alguns dos mais jovens empreendedores não tenham passado, mas o Brasil sobreviveu. As empresas, algumas sobreviveram, algumas ficaram, muitas sobreviveram, e está na capacidade, como nós tivemos uma aula hoje com o Divan aqui, de se aprimorar de forma constante, sem trazer para si as dores de uma forma que te escravizem ou que te deixem mal por dentro, que acaba que a saúde é uma coisa que a gente não precisa dar bola. A gente tem 500 problemas, mas quando a gente tá sem saúde, a gente só tem um problema, problema. a saúde, né? Exato. E nada Então, mais funciona. nada mais funciona. Exatamente. Então, esse cuidado, esse equilíbrio, se tiveres a sorte de ter uma esposa como a Maria Cristina, formar um casal, isso é a maior escolha da nossa vida, eu acho, né? Eu sou um sortudo também com a Valéria e dedico então a todos esses. E Odivan, te agradeço muito o teu tempo. Sei que teu Obrigado, tempo Shimon. tem sido pouco, tá? Mas se tu estares aqui em Porto Alegre hoje, a gente poder conversar é uma honra, tá? Tá bom. Eu que agradeço pelo convite. Pô, eu tenho muita lembrança boa de estar aqui nesse lugar Ah, volta fantástico. sempre, né? E sempre que eu puder, eu vou estar aqui junto. E eu tenho um carinho tão grande por Porto Alegre, pelo Rio Grande do Sul, né? E por todo o tempo que eu morei aqui, que assim é impressionante. Cada vez que eu venho, eu sinto assim uma, uma, uma vibração diferente, porque as pessoas são muito legais, né? O lugar, né? Hoje de manhã eu estava comentando aqui, né? Eu corri 7 km ali no No Parcão, Parcão. né? E como assim com uma leveza incrível, porque o lugar é tão bacana, né? Eu passava na esquina da Liberdade ali, lembrava Sim, de tudo que tinha acontecido, então as memórias são fantásticas, né? E é um prazer imenso estar aqui sempre que eu posso. Eu vou estar aqui com que vocês. legal. Obrigado, Divan. Valeu, Tim. Valeu, pessoal.